Fala galera, bem-vindo ao Moto Esportes. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like se você gostar do vídeo e seguir a gente no Instagram e no Twitter. Hoje a gente vai começar um quadro novo, Os Esquecidos é o nome dele. Esse quadro eu vou tratar de jogadores importantes, não só na história da seleção, não só na história do futebol, mas importantes na história do esporte em geral. E que foram, de certa forma, esquecidos pela gente, esquecidos pela mídia. Então, hoje a gente vai começar esse programa que a gente vai ter um episódio semanal. O primeiro participante, não, mas o primeiro nome que eu trouxe para vocês é o de Vavá. Vavá não é aquele cantor não, hein? Não é o cantor não. Para você, quando eu falo Vavá, o que te remete? Remete a um jogador de futebol, ao cantor? Mas o Vavá, cara, o nome do Vavá que eu tô falando, eu vou... É um nome difícil, tá, gente? Edivaldo Isídio Neto. Isso mesmo, Edivaldo Isídio Neto. Carinhosamente conhecido por Vavá. Ele nasceu no dia 12 de novembro de 34, no Rio. E morreu no dia 19 de janeiro de 2002. Ele foi um atacante muito bom, cara. O Vavá, ele começou sua categoria de base ali lá em Pernambuco, na América de Pernambuco. Eu particularmente não sei se existe mais esse time. Depois foi pro Ibis. Sim, o Ibis. Que é tão zoado. E depois foi pro Sport. Mas a primeira grande contratação do Vavá foi pelo Vasco. E o Vavá fez uma grande trajetória no Vasco. Isso aconteceu no ano de 1952. Né? Ele era apelidado de Peito de Aço. O que remete para vocês um apelido Peito de Aço? Ele tinha uma forma diferente de jogar. Ele dominava muito bem a bola para a época. A bola não era fácil de dominar. Lembro que a gente está falando dos anos 50. A bola era muito pesada. Então, gente, esse peito de aço é porque ele batia e colava a bola no peito. E era um jogador muito raçudo. Ele começou como meio de campo. Só que ele tinha um faro de gol. Ele tinha um faro de gol que ele passou a ser atacante no Vasco. Né? E ele se tornou um dos maiores artilheiros no Vasco, com 191 gols. Já foi superado. E ele fez uma história no Vasco, um título que os vascaínos lembram muito e que está no Museu do Real Madrid, como uma das maiores derrotas do Real Madrid. Ele conquistou um título chamado Torneio Internacional de Paris, em cima do Real Madrid. E o Vavá, lá na frente, depois que eu estiver terminando a história dele, vocês verão que é um jogador que é carrasco do Real Madrid. E ele está no Museu do Real Madrid como um dos maiores carrascos da história do Real Madrid. Porque o Real Madrid nessa época ganhava a Champions League a rodo, com Di Stéfano a rodo, e o Vavá se tornou um carrasco. Mas por que o Vavá me chamou a atenção? Na quarentena eu fui rever os títulos da seleção brasileira e eu vi o Vavá jogando. Eu falei, gente, como que eu nunca ouvi falar nesse cara? Eu nunca ouvi falar nesse cara. Como pode ser isso? Meu pai me explicou e aí me surgiu a curiosidade e eu me tornei um fã do Vavá, tanto que eu tô trazendo ele aqui. O Vavá é bicampeão mundial pela seleção. Ele ganhou em 58, ganhou em 62. Em 58 ele marcou 5 gols. Ele começou como reserva. Se eu não me engano foi do Mazola, mas eu preciso conferir. Em 58 ele começou como reserva. Se eu não me engano foi do Mazola. E depois ele ganhou a posição durante a Copa e marcou 5 gols. E na Copa de 62 ele marcou 4 gols. E ele é o único jogador da história do futebol a marcar gols em 2 finais consecutivas. E ser bicampeão marcando gols em finais. O Vavá ele jogou muito, mas tanto em 58, para vocês terem noção de quanto que ele jogou em 58, ele foi o único jogador da seleção brasileira que despertou interesse dos clubes europeus. E ele foi contratado pelo Atlético de Madrid pós-Copa. E é aí que eu falo que ele foi um grande carrasco do Real Madrid. Ele ganhou 2 Copas do Rei em cima do Real Madrid. E sendo o maior destaque do time disparado. Isso para o Atlético de Madrid significa muito. Ganhar um título em cima do Real Madrid de Stéfano, cara. Vocês não têm noção do que isso significa na história da equipe. E ele também ficou conhecido como Leão da Copa, né? Como a gente já sabe.
depois que ele ganhou esse azul, que ele jogava com muita vontade, que lembrava o Leão. Ele era muito raçudo. Ele era aquele centroavante que vocês olham e falam assim: ah, esse centroavante não tem qualidade, mas faz aquele gol, sabe, bom de finalização, era o Vavá. Mas o Vavá também conseguia sair da área, ter uma qualidade para jogar. É um jogador realmente que, quando eu vi a Copa de 58, eu falei, cara, é um centroavante único, é um centroavante espetacular, cara. É um centroavante espetacular. O Vavá, ele também jogou aqui os Jogos Olímpicos de 52, no qual, como vocês sabem, o Brasil não ganhou, mas foi a primeira competição dele, né? E ele foi artilheiro dessa Copa de 62 com 4 gols, um dos artilheiros. Tinha um vigor físico raro para a época. Para a época, a gente fala de vigor físico é muito. Hoje é normal, né? O jogador treinar muito, mas na época não era tão normal. Então, ele era muito profissional. E eu vou destacar aqui os times que ele jogou. Ele jogou no Vasco de 52 a 58. Foi para o Atlético de Madrid, jogou de 58 a 61. E em 1961, cara, o Vavá falou assim: olha como a gente tem essa dobra de mudança para o futebol de hoje. Em 1961, o Vavá não estava sendo visto. O Vavá era o grande carrasco do Real Madrid, mas ele não estava sendo visto. A gente não tem a globalização que a gente tem hoje. E o Vavá quis voltar pro Brasil, foi jogar no Palmeiras, para ir para a Copa do Mundo de 62. Porque no Atlético de Madrid não tinha visibilidade que ele tinha no Brasil. E olha como que inverteu, né? Hoje o jogador às vezes precisa ir para a Europa para ser valorizado. Na época ele voltou e jogou até 64 no Palmeiras. Aí ele jogou no Palmeiras, depois ele foi pro México, jogou no América de México e no San Diego Toros e veio encerrar a carreira no seu clube de coração, que era a Portuguesa, que ele não tinha tido a oportunidade de jogar. O Vavá, cara, ele também tentou, eu vou falar aqui os títulos dele. Ele foi campeão carioca pelo Vasco em 1952, 56, 58, do torneio de Paris em 57 e do torneio Rio-São Paulo em 58. Foi campeão paulista pelo Palmeiras em 63. Vou lembrar que o estadual nessa época valia demais, valia até mais que campeonatos nacionais. Tá? As pessoas acham, estadual, gente, estadual valia muito naquela época. Tanto que vocês vão lembrar que o Eurico falou que o estadual vale mais que a Libertadores. Na época era, porque era o futebol do seu estado, era o que a galera mais via. Então, valia demais, cara. Pelo Atlético de Madrid, as duas Copas do Rei, como citei. Ele ganhou, foi campeão mexicano pela América do México 65. Ganhou as duas Copas do Mundo pela seleção brasileira. E ganhou o jogador do ano, como sendo o jogador do Vasco em 1958. E a chuteira de ouro como artilheiro da Copa em 62. O Vavá, cara, quando terminou, ele tinha tanta moral na Espanha que acontece? Chamaram ele para ser técnico do Córdoba. Ele ficou 4 anos no Córdoba. Ele fez um bom trabalho no Córdoba. Mas só que, infelizmente, cara, ele acabou sendo demitido, apesar do bom trabalho que ele fazia. E ele faz um trabalho tão bom que a partir que ele saiu do Córdoba em 75, ele ficou 2 anos sem trabalhar. E aí recebeu a oportunidade no Granada. São clubes pequenos. Sim, são clubes pequenos. Mas só que ele recebeu a oportunidade de Granada, mas no Granada ele não foi tão bem. A partir do momento que ele saiu do Granada, ele voltou para a seleção brasileira e foi auxiliar técnico do Tele Santana em 82. Sim, aquela seleção brilhante que não ganhou, ele foi auxiliar técnico. Muito pouca gente se lembra. E depois ele ainda tentou do Al-Rayan. Agora vamos pro fato triste, né? Infelizmente o Vavá já morreu. Infelizmente. O Vavá faleceu vítima de um infarto fulminante. Ele faleceu no dia 19 de janeiro de 2002 na cidade e foi sepultado no cemitério de São Francisco de Paula, no Rio de Janeiro. Então, eu vou aqui ler uma frase que o Fernando Henrique Cardoso usou no dia que ele morreu. A morte de Vavá deixa uma enorme lacuna no futebol brasileiro. Artilheiro imbatível. Foi exemplo de futebol, garra, paixão e emoção. Exatamente isso. Para mim, o ex-presidente definiu de maneira perfeita. Um exemplo de futebol, garra, paixão e emoção. Ele tinha uma raça espetacular. Um pouco que eu vi dele, ele tinha uma capacidade de fazer gols única que seria muito valorizada se tivesse a mídia por volta dele. Vavá foi um revolucionário. Foi para a Europa quando ninguém ia. E brilhou na Europa. Brilhou para o Atlético de Madrid. Vocês sabiam quem era Vavá? Deixe aqui nos comentários alguns jogadores que vocês acham que são esquecidos pela mídia.
né? Eu particularmente trouxe o Vavá, me tornei um grande fã do Vavá. E eu espero que vocês gostem desse vídeo e desse quadro. Deixe seu feedback, é muito importante pra gente. Não deixe de se inscrever no canal, siga a gente no Twitter e no Instagram. Mas eu vou mandar um abraço especial para a família do Vavá. Se alguém um dia assistir esse vídeo, dizer que eu admiro muito o jogador. E que depois que eu vi as Copas, eu me tornei um grande fã. Tá bom, galera? Um grande abraço. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aqui. E se inscreva no canal. Conto com vocês. Abraço, galera!